Os bancos de dados oferecem uma série de vantagens para as organizações ao lidar com quaisquer volumes de informações. E com o crescimento exponencial da quantidade de dados geradas diariamente, ter um banco de dados adequado tornou-se imprescindível para os sucessos das empresas. E a combinação de tudo isso com as ferramentas low code e no code ampliam ainda mais as suas possibilidades, permitindo que organizações de todos os tamanhos e perfis aproveitem ao máximo os seus dados e impulsione o crescimento de forma eficiente. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, eu sou o Léo Andrade, especialista em tecnologias e especialista também em plataformas low code e no code, que são essas plataformas que permitem a praticamente qualquer pessoa criar aplicativos, soluções, para a internet, ou então apenas tirar suas ideias do papel com pouco ou praticamente nenhum conhecimento técnico. E nesse canal aqui você vai encontrar muito material sobre esses assuntos. São várias playlists que eu criei aqui para que você possa ter tudo organizado, e nelas eu falo tudo sobre essas ferramentas low code, no code. Eu também falo sobre tecnologia de uma forma geral, porque eu sou um apaixonado por tecnologia, e por isso eu resolvi me especializar em tecnologia e nessas tecnologias que permitem que a gente desenvolva de forma mais prática, de forma mais rápida. Então eu quero te convidar, para você que é novo nesse canal, se inscreve no canal, no botão vermelho, e ative as notificações. E para você que já tá aqui comigo há um bom tempo, dá o seu like, Porque você tá chegando agora, primeiro você tem que se inscrever. Mas você que já tá aqui há um tempo, você já tá inscrito, pelo menos deveria. É por isso que eu sempre falo para quem tá chegando. Quem chegou agora tem que saber que tem que se inscrever, mas no caso você que já tá aqui há um tempo, já deveria estar inscrito e deveria dar o seu... Vamos seguir, Léo, porque senão tu fica nessa conversa e o pessoal briga contigo, tá? Então é isso. E aproveita e compartilha esse vídeo para que a gente possa atingir mais gente. Você também, viu? Compartilha esse vídeo para que a gente possa atingir mais gente. Aqui do lado, tem as minhas redes sociais para você poder me seguir, poder acompanhar meu trabalho fora aqui do YouTube, para eu poder compartilhar algumas coisas além do que eu faço aqui no YouTube. É uma maneira de você estar me acompanhando lá também, tá? Então, você que já está comigo há um bom tempo já deve estar me seguindo, Eu acho. Enfim, mas é isso. Quase tudo que está hoje no formato digital, sejam softwares, programas, aplicativos, sei lá, de computador, para celular, sites, enfim, tudo, exatamente tudo acontece com base em algum tipo de banco de dados. Pode parecer maluco, mas caso você não tenha percebido, não tenha tido esse feeling de notar isso. Quer ver? Vamos imaginar, por exemplo, o Twitter. Ou, até melhor, a novidade do momento, Threads lá da Meta, Os usuários, quando eles se cadastram, eles vão para algum lugar ali dentro do banco de dados. E as postagens do usuário vão para um outro lugarzinho ali dentro do banco de dados. Então você tem ali um relacionamento entre usuários e os seus posts, seus tweets, os seus threads, sei lá. Consegue perceber? Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o aplicativo da Uber, que muita gente usa. Você tem usuários, tem motoristas, tem lugares marcados como favoritos, Enfim, avaliações, uma série de informações que fazem parte do aplicativo e que possibilitam uma experiência melhor para um deslocamento entre 2 ou mais pontos, da forma mais simples e mais rápida possível, correto? E tudo isso está em um banco de dados, que relacionam essas informações entre si e possibilitam que a mágica toda aconteça. E deixa eu fazer uma comparação aqui. Vamos pensar em planilhas eletrônicas. Elas são úteis para lidar com pequenas quantidades de dados e são mais fáceis de aprender e usar do que muitos bancos de dados, tá certo? No entanto, as planilhas têm desvantagens. Elas costumam ser menos colaborativas do que muitas ferramentas sem código, o que significa que o controle dos dados nelas contidos fica concentrado em uma ou duas pessoas, em vez de ser acessível a um grupo amplo de funcionários. E da mesma forma, as planilhas podem se tornar pesadas e lentas em escala. E ninguém quer examinar uma planilha de 10 mil linhas,
Fala a verdade. Já os bancos de dados, eles são capazes de lidar com múltiplas transações simultâneas, garantindo a consistência e integridade dos dados, mesmo em ambiente com muitos usuários acessando ao mesmo tempo. Eles são capazes de lidar mais confortavelmente com grandes volumes de dados que podem ser consultados com muito mais recursos que uma simples planilha. Sua natureza relacional facilita a obtenção de insights sobre vínculos entre características de um cliente, por exemplo, ou sobre quais produtos ele consome e em quais períodos especificamente. Nos últimos anos, as ferramentas no-code e low-code, elas têm ganhado o destaque do desenvolvimento de software, incluindo o trabalho com os bancos de dados. Essas ferramentas simplificam a criação e o gerenciamento de aplicativos, permitindo que os usuários sem conhecimento avançado em programação desenvolvam soluções de forma ágil e intuitiva. E como aqui nesse canal um dos temas principais são tecnologias low-code, no-code, é importante eu destacar que essas ferramentas também permitem que você trabalhe com bancos de dados avançados sem conhecimento especializado de codificação. E embora algumas dessas ferramentas tenham assinaturas pagas, elas geralmente são mais baratas do que contratar um desenvolvedor ou uma agência para criar o banco de dados do zero. Dessa forma, você pode usar parte desse investimento em outras áreas do seu negócio. E, portanto, se você tiver grandes volumes de dados que precisam ser acessados por vários membros de uma equipe simultaneamente, é mais provável que um banco de dados seja realmente útil aí para sua empresa. E normalmente a importação de dados para essas ferramentas low-code, no-code é relativamente simples e bem intuitiva. Portanto, não é mais uma tarefa complexa migrar os dados de uma planilha para um banco de dados. E assim, né? Escolher uma ferramenta low-code, no-code mais adequado para você pode ser uma tarefa um pouquinho complicada pelo simples fato de haver muitas opções no mercado. Mas eu vou te ajudar, tá bom? Mas antes disso eu quero te falar sobre a Desenvolvo. A Desenvolvo é a maior escola sobre tecnologias focada em tecnologias low-code e no-code aqui do Brasil. Lá você vai encontrar diversos conteúdos para te preparar como um ótimo profissional para o mercado e te trazer conhecimento de diversas tecnologias low-code e no-code de mercado, tá? Então, para você conhecer a Desenvolvo, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ir lá, conhecer, experimentar e ver se você gosta. Mas vamos voltar aqui ao assunto de banco de dados, porque realmente isso aqui é muito importante. Você pode começar considerando alguns pontos importantes nessa escolha de uma ferramenta. Faixa de preço, interface e recursos que ela tem. Por exemplo, se você tem uma empresa sólida, provavelmente vai escolher uma opção fornecida por uma empresa maior e mais conhecida para ter ao menos um suporte mais especializado e ter assim uma garantia maior de que aquela empresa vai se responsabilizar por qualquer tipo de problema que possa acontecer. Agora, se você está validando um produto, se você tem uma startup menor, por exemplo, e você pode se sentir mais à vontade escolhendo uma alternativa mais barata e até mesmo de código aberto, né? E não há nada de errado nisso, tá? Outros pontos que são importantes que você não pode ignorar: importação de dados. A ferramenta escolhida pode importar os dados que você já tem, por exemplo, em planilhas ou arquivos, textos, enfim. Muitas dessas ferramentas que nós encontramos hoje no mercado possuem recursos de importação simples, mas se você tiver que parar para colocar os seus dados manualmente, bom, aí pode ser um motivo para não escolher essa ferramenta. Outra coisa que você tem que olhar é a capacidade. Algumas plataformas oferecem um número limitado de linhas ou registros gratuitamente ou a um custo bem baixo antes de vender a assinatura mais caras aos usuários. E é bom você ficar atento às suas necessidades para não ter nenhuma surpresa lá na frente, combinado? Outro ponto importante para você olhar é a facilidade de uso.
Você deve escolher uma ferramenta que tenha um design, uma interface, que seja fácil de você entender, para que todos, não só você, mas que todos da sua equipe possam usá-lo e possam entender. A gente sabe que cada ferramenta tem um nível de complexidade quando se trata de interface de usuário. Portanto, é importante levar isso em consideração na hora de escolher a ferramenta adequada para você e para sua equipe. E eu vou colocar aqui algumas ferramentas que valem a pena ser vistas e avaliadas. Talvez seja um bom início para você tomar a sua decisão e escolher a que melhor se adequa à sua realidade. Combinado? A primeira aqui que eu separei chama-se Airtable. O Airtable é uma ferramenta no-code que combina as funcionalidades de uma planilha em um banco de dados. E ela permite a criação de bases de dados personalizadas com campos, tabelas e relacionamentos, tornando o gerenciamento da informação flexível e intuitivo. Outra tecnologia que você precisa conhecer é a Base Row. É uma alternativa de código aberto ao Airtable. É uma empresa holandesa e a Base Row ela tem praticamente a mesma funcionalidade do Airtable, permitindo que os usuários criem bancos de dados em um navegador da web. E ele tem uma aparência conveniente semelhante ao líder de mercado, que é o Airtable. O Base Row também oferece suporte a plugins de terceiros, o que pode ser muito interessante. Outra ferramenta que eu separei aqui para você conhecer chama-se Regic. Regic é uma ferramenta muito apreciada e usada por empresas como Amazon e Intel. E é um passo à frente das ferramentas de nível básico, como o Airtable é para os usuários. Mas com essa complexidade vem um potencial mais poderoso. Outra ferramenta que é muito fácil de usar é uma ferramenta chamada Rose. Ela tem um design bem limpo e se estende desde o site até a própria ferramenta de banco de dados. Ele funciona para mascarar o fato de que você está lidando com um banco de dados complexo, o que torna uma boa opção para aqueles que têm receio de examinar os dados. E ele é usado por várias startups, mas assim, ela é mais planilha do que banco de dados, tá bom? E eu poderia também citar plataformas que já trazem a opção de criar aplicativos e banco de dados junto, como Bubble, OutSystems, Mendix e por aí vai. Mas eu deixei essas para lá porque eu sempre falo dessas ferramentas aqui, né? Mas vamos lá. Quando é que você percebe que precisa passar de uma planilha para um banco de dados? Algumas coisas elas precisam ser levadas em conta ao fazer essa mudança. E aí eu vou levantar algumas perguntinhas aqui, depois eu vou te trazer as respostas que acho que vai te ajudar em alguns casos aqui. Primeira pergunta, você pode colaborar com a segurança em tempo real? Guarda essa pergunta aí. Segunda pergunta, você precisa de uma estrutura rígida que não permita que as pessoas adicionem novos campos aleatórios que possam confundir o seu sistema? Guarda essa perguntinha aí. E a terceira e última, prometo, tá? Você precisa garantir que está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Falando lá da primeira pergunta, se você achar que não pode colaborar com a segurança em uma planilha, mude para um banco de dados. Já a segunda pergunta, se você precisar adicionar estruturas firmes, mude para um banco de dados. Não tem como, tá? Porque na planilha você não vai conseguir ficar travando que a pessoa não adicione novas colunas. Isso pode dar um grande problema. E a última pergunta, se você precisar estar em conformidade com a LGPD, muda para o banco de dados, porque planilha não vai vingar para ti. E não esqueça de analisar cuidadosamente o que cada uma dessas ferramentas oferece e se ela atende às suas necessidades antes de assumir o compromisso. E é bem importante levantar um ponto aqui. Não existe uma ferramenta para resolver todos os problemas. Você tem que analisar o teu problema. Em cima do teu problema você vai conseguir enxergar o que você precisa dentro de uma tecnologia. E aí você vai conseguir escolher. Por isso que não tem como você perguntar qual que é a melhor ferramenta. Não dá, porque você precisa olhar o problema. Não tenha tecnologia de estimação. Muitas dessas ferramentas oferecem escalas graduais de serviço e pode ser fácil escolher a ferramenta errada, seja ela muito grande ou seja ela muito pequena. Então é importante você ficar atento. E
Só de saber que você chegou aqui até o final, eu fico muito feliz. Eu adoro compartilhar conhecimento e tudo o que eu faço para esse canal aqui. E é tudo com muito carinho, com muita dedicação. E se você quiser colaborar comigo nesse canal, manter esse canal vivo, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa as notificações. Não esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Isso tudo me motiva mais e mais a continuar desempenhando esse papel que é o de compartilhar com você toda a minha experiência de anos trabalhando com tecnologia. E eu gostaria de saber, de verdade, se você já teve alguma experiência na criação de base de dados e como foi, se foi difícil, se foi fácil, do que se tratava também, quem sabe eu possa responder a você e te ajudar ou fazer um vídeo baseado na tua experiência que você escreveu aqui embaixo. Combinado? Bom, não esqueça, na descrição tem os links das minhas redes sociais, tem também o link da Oak School, a escola de inglês que eu faço aulas e sempre recomendo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.